1 João 2, de 15 a 17. O texto vai ser projetado. Quero convidar você a ler junto comigo. Diz assim a palavra de Deus. Vamos lá? Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Queridos irmãos, há uma frase atribuída a São João Bosco que diz o seguinte: nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Nossa vida é um presente de Deus e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. É muito interessante nós refletirmos sobre como aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus recebem desse presente duas vezes. O primeiro presente é dado no momento da nossa concepção, quando o Senhor traz a nossa vida à existência. Nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, como nos ensina a palavra de Deus, pertencem ao Senhor, e todos aqueles que vêm a esse mundo recebem de Deus o presente, recebem de Deus o dom da vida e recebem do Senhor também a oportunidade de usufruir de todas as coisas belas e boas que o Senhor criou para nós. Contudo, quando nós lemos o Evangelho de João, lá no capítulo 3, nós vemos nele o Senhor Jesus nos mostrando que além do nosso nascimento natural, existe também a necessidade de um segundo nascimento. Existe a necessidade de nós nascermos de novo. Um novo nascimento que se dá pela água e pelo Espírito. Quando nós vamos para Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 5, nós vemos o apóstolo Paulo nos dizendo o seguinte lá: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. A grande e maravilhosa mensagem do Evangelho, meus irmãos, é que sem Cristo, todos, sem exceção, conforme Romanos 3 nos fala, estão espiritualmente mortos por causa das suas transgressões, por causa dos seus pecados. Mas a notícia maravilhosa que o Evangelho nos traz, meus irmãos, é que em Cristo, esses que estão mortos espiritualmente podem reviver. Em Cristo, esses que estão mortos podem nascer de novo. E para tornar essa notícia ainda melhor para nós, esse novo nascimento, segundo as Escrituras, é de graça, é um presente, é dom que Deus nos dá, fruto da sua misericórdia, fruto do grande amor que Ele tem por nós, conforme a gente leu lá em Efésios 2, 4. Diante disso, talvez a gente poderia atualizar a frase do São João Bosco e dizer: a nossa nova vida é um presente de Deus, e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Diante disso, uma pergunta inicial que nós devemos fazer é: a maneira que eu tenho vivido a minha vida tem sido um presente que alegra e que glorifica o Senhor? Ou eu tenho desperdiçado, tenho jogado fora esse grande e imensurável presente que Deus me deu? Um presente comprado por um alto preço. O texto que a gente leu em 1 João 2, 15 a 17, meus irmãos, vai mostrar para a gente como vivermos esta vida, esse presente maravilhoso de Deus,
de modo que ele se sinta presenteado, de modo que ele se sinta honrado por nós. E a primeira forma de fazermos isso, segundo o texto, é não amando o mundo, nem as coisas que nele há. O versículo 15 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando aquele escriba perguntou para o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 12, acerca de qual era o principal dos mandamentos, a resposta que ele ouviu foi que ele devia amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma das capacidades que nós recebemos por termos sido criados à imagem e semelhança do Senhor é justamente a nossa capacidade de amar, meus irmãos. Deus nos criou para sermos seres que amam. E seres que são capazes de amar de diversas formas e de diversos tipos. Por exemplo, à luz do entendimento que a gente tem, que na língua grega existem vários tipos de amor, nós amamos os nossos amigos com o amor philos. Nós amamos o nosso cônjuge com o amor eros. Nós amamos a nossa família com o amor estorgê. E nós somos capazes de amar até mesmo com o amor ágape, o amor do próprio Deus, um amor sacrificial, um amor incomparável. O nosso coração, pensando no coração como centro dos nossos sentimentos, como centro das nossas emoções, foi criado por Deus para amar. E o propósito de Deus, meus irmãos, explícito para nós no grande mandamento, é que o centro dos nossos amores, o centro do nosso coração, fosse o Senhor em primeiro lugar e as pessoas que Ele colocasse à nossa volta, o nosso próximo. O problema é que, como você sabe bem, o pecado entrou na história. E quando o pecado entrou na história, ele bagunçou tudo. E como já disse o pastor inglês James K. Smith, o pecado descalibrou a bússola dos nossos amores. E por causa disso, meus irmãos, nós podemos muitas vezes, infelizmente, direcionar o nosso coração, direcionar os nossos amores para longe de Deus e para longe daquilo que Deus quer para nós. O versículo 15 deixa muito claro de que quando o nosso amor não está direcionado para Deus, inevitavelmente ele estará destinado, direcionado para o mundo. E é muito importante que você entenda qual é o sentido dessa palavra mundo que João usa aqui. Porque a Bíblia, ela usa a palavra mundo, ela fala sobre mundo em diversos sentidos. Por exemplo, ela fala sobre o mundo físico. Ela fala sobre os céus, a terra, o mar, tudo que neles há, tudo que Deus criou. Há também nas Escrituras mundo no sentido de abrangência, falando sobre todos, ou falando sobre muitos, como por exemplo, no conhecidíssimo versículo de João 3,16, quando o Senhor diz para nós que Deus amou o mundo. E há também, meus irmãos, como é o caso aqui do nosso texto, o sentido que João quer usar, o mundo como uma representação de tudo aquilo que não vem de Deus, de tudo aquilo que não é da vontade de Deus. Mundo como um lugar dominado, contaminado pelo pecado e inclinado a ele. Eu creio que nós, na nossa vivência como evangélicos, na nossa cultura, nós não temos muita dificuldade, não é verdade, de entender esse sentido de mundo que João está falando aqui. Afinal, quando um dos nossos ou quando um dos evangélicos se desvia, o que a gente fala? Que a pessoa foi pro mundão, né? A pessoa caiu no mundão. Isso significa, no nosso entendimento, que ela está longe de Deus, ela está amando coisas que não são da vontade de Deus e está vivendo de maneira absoluta no pecado. E é exatamente isso que João aqui nos exorta a não fazermos, meus irmãos. Em outras palavras, não amem o mundão, nem as coisas sedutoras que nele há. Porque Deus enviou seu Filho único a esse mundo para morrer em nosso lugar,
segundo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, para nos libertar do império das trevas. Império das trevas representado justamente por esse mundo, e nos dar uma nova vida em Jesus, nos transportando assim do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. E aqueles que receberam de Deus, meus irmãos, esse presente, não podem de modo algum amar o reino das trevas e as obras más e reprováveis que são praticadas lá fora. Na sequência, no versículo 16, o texto nos mostra aquilo que há no mundo e aquilo que não deve de forma alguma ser alvo do nosso amor, do nosso comprometimento, da nossa devoção. O verso 16 diz assim: porque tudo o que há no mundo. Aí João faz um comentário para mostrar para a gente o que são essas coisas que há no mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Quais são as coisas, meus irmãos, que há no mundão lá fora, segundo João? Em outras palavras, maus desejos da natureza humana, vontade de ter aquilo que agrada os olhos e orgulho pelas coisas da vida. E eu entendo que João ele é muito certeiro em apontar essas três áreas. Eu entendo que elas são muito abrangentes. E infelizmente, meus irmãos, muita gente que aparentemente recebeu esse presente, essa nova vida das mãos do Senhor, tem vivido em prol dessas coisas. Tem vivido para amar essas coisas. A primeira delas, citadas por João, são os desejos da carne. Você sabe bem que mesmo libertos em Cristo e andando no Espírito e pelo Espírito, por causa do pecado que ainda faz parte da nossa natureza, nós ainda temos uma inclinação a buscarmos aquilo que a carne quer, a satisfazer esses desejos que surgem na nossa vida. Lá em Gálatas, capítulo 5, 19 a 21, Paulo vai falar para a gente uma lista. Não é uma lista exaustiva, mas é uma lista que engloba bastante coisa. Uma lista de desejos da carne, daquilo que a carne quer. Por exemplo, a nossa carne, segundo Paulo, ela deseja satisfação dos nossos impulsos e desejos sexuais fora da vontade de Deus. Ela deseja, por exemplo, a autossatisfação por meio da pornografia, por meio da masturbação. Algo que tem sido terrível no nosso meio, na nossa cultura, tem atingido muitas pessoas, inclusive servos e servas do Senhor. A carne, segundo Paulo, deseja a fornicação, o sexo antes do casamento. A carne deseja o adultério, relações sexuais fora do casamento. Segundo Paulo, a carne deseja os falsos deuses desse mundo, deseja práticas de ocultismo, deseja feitiçaria, porque com isso ela quer nos afastar do único e verdadeiro Deus. A carne ainda deseja, por fim, se sobressair e ser melhor do que as outras pessoas. E diante disso ela nos conduz a situações como inimizades, divisões, facções, os famosos grupinhos, iras, discórdias e invejas. A segunda coisa que João fala, meus irmãos, é sobre o desejo de ter aquilo que agrada os nossos olhos, ou seja, a cobiça. É importante dizer que querer alguma coisa em si não é pecado. Não há nenhum problema nisso. Nós desejamos trocar de carro, nós desejamos adquirir uma casa, trocar o nosso celular, nós desejamos ter uma boa formação acadêmica, desejamos constituir família, desejamos ter uma carreira de sucesso. Não há nada de errado, meus irmãos, em desejar ter ou possuir alguma coisa. O problema é quando nós colocamos o nosso coração e o nosso amor nessas coisas e esquecemos de Deus e das pessoas à nossa volta. Jesus nos ensina, lá em Mateus 6,33, um texto que a gente conhece bem, mas que pratica tão pouco.
que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos seriam acrescentadas. Mas as coisas do mundão, meus irmãos, elas são sedutoras. E elas tentarão a todo momento inverter no nosso coração essa lista de prioridades de Jesus. Elas tentarão conquistar a atenção dos nossos olhos, tentarão roubar o nosso coração e tentarão atrair o direcionamento dos nossos afetos, dos nossos amores. A terceira coisa que João fala é sobre a soberba da vida ou o orgulho pelas coisas da vida. Quando nós satisfazemos os desejos da carne e os desejos dos nossos olhos, a nossa tendência natural, meus irmãos, é nos tornarmos soberbos, é nos tornarmos orgulhosos por aquilo que nós fizemos ou por aquilo que nós conquistamos. Soberbos e orgulhosos pelas nossas conquistas amorosas e sexuais, pelas brigas e disputas que nós ganhamos, se é que é possível, ganhar uma briga e uma disputa, pelas posições e cargos que nós ocupamos, pelo salário que temos, pelos bens que conquistamos. E Deus, a fonte de todas essas coisas, é completamente excluído da equação. Nós chegamos à conclusão que somos e temos porque fizemos por merecer. Porque nós somos bons. Nós somos melhores do que os outros. E aí nasce essa terceira área, a soberba, o orgulho do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, tudo o que há no mundo e procede do mundo, segundo a ideia de João no texto, é completamente contrário àquilo que Deus quer para aqueles que lhe pertencem. Por exemplo, Deus nos manda viver e andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, como o nosso coração muitas vezes se inclina. Deus nos manda olhar, pensar e desejar as coisas que estão no alto, onde Cristo está, conforme Colossenses 3, de 1 a 4 nos diz, e não as coisas desse mundo, como nós costumeiramente fazemos. Deus nos chama à humildade, Deus nos chama à gratidão, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem dele, e como nos ensinou Jesus, sem ele nada podemos fazer. Portanto, como nós vimos até esse momento, quando amamos o mundo e as coisas que nele há, nós estamos jogando fora, estamos desperdiçando o presente da vida que Deus nos concede. Por fim, João termina nos fazendo um lembrete. O lembrete de que, para nossa tristeza e ao mesmo tempo para nossa vergonha, meus irmãos, muitas vezes nós desperdiçamos esse presente. Muitas vezes nós desperdiçamos essa vida, para não dizer todas as vezes, com coisas transitórias, coisas passageiras e coisas que não têm nenhum valor de forma especial diante da perspectiva da eternidade. O versículo 17 fala assim para nós: ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os desejos da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida são coisas transitórias, passageiras e sem valor. O primeiro presente, meus irmãos, que nós recebemos de Deus, esta vida, essa existência física, chegará ao fim. Você sabia disso, né? Se a trombeta não soar e Jesus não voltar, todos nós um dia iremos morrer. Esta é a nossa inevitável realidade. E ao contrário do que muitos pensam, e eu falei isso num sermão aqui há não muito tempo atrás, depois da morte, meus irmãos, não vem uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. O que vem depois da morte? Vem o juízo, meus irmãos, onde nós prestaremos contas a Deus pela forma que nós vivemos esse grande presente que Ele nos dá, que é a nossa vida. Nesse momento, diante de Deus, no dia do juízo, as suas conquistas pessoais, o seu dinheiro, os seus bens, seus títulos, seus cargos, seu ego, seu orgulho, nada disso terá valor algum.
Porque, segundo João, essas coisas passam. Essas coisas passam. Nós não levamos elas, meus irmãos, nem para o túmulo, nem para o cemitério, quanto mais para o dia do juízo final. Nesse dia, será indispensável que o amor do Pai esteja em nós. E isso só acontece por meio de Cristo. E será indispensável também que nós tenhamos vivido nossa vida para fazer a vontade do Senhor. Porque João é claro, é transparente ao falar para a gente que são esses que permanecerão para sempre. São esses que terão a vida eterna. Se você foi amado, amada por Deus, se você pertence a Jesus Cristo, se você recebeu o grande presente da salvação, você precisa demonstrar evidências. Você precisa demonstrar provas disso na sua vida. E a maior evidência, a maior prova, segundo João, é não amarmos o mundo nem as coisas que nele há. Porque as coisas do mundo são diabólicas. Satanás é o príncipe desse mundo. As coisas do mundo são mentirosas. Satanás é o pai da mentira. E as coisas do mundo são passageiras, assim como ele também é passageiro. Porque a derrota final dele já está decretada e marcada. O Senhor nos chama, meus irmãos, essa noite, a direcionarmos para Ele todo o nosso amor. Direcionarmos para Ele todo o nosso coração. E buscarmos, desejarmos apenas aquilo que é da sua vontade para nós. Essa é, segundo as Escrituras, a única maneira de fazermos da nossa vida um presente para o Senhor. Um presente que trará alegria, um presente que irá dar glória ao nome dEle. A minha oração essa noite, nessa breve devocional, é que sua vida seja esse presente que Deus, com toda certeza, deseja receber. Você quer entregar a sua vida ao Senhor como um presente aceitável, agradável, que glorifique o nome dEle? Então não ame as coisas do mundo, meus irmãos. Não ame o mundo. Não ame nada que venha dEle. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse desafio em nome de Jesus. Amém.